Primeiro culto de 2019, eu quero injetar uma bomba na tua veia, bomba abençoada, para você começar o ano crendo mais do que você creu em 2018. 1 Samuel 17. O texto é grande, nós não vamos ler juntos agora, mas fica com ele aberto porque eu vou destacar alguns textos da nossa conversa nessa noite. Na década de 90, eu fui convertido em 1986. Em 1989, eu fui batizado. Uns aqui não eram nem nascidos ainda. E por volta de 91, eu vim para o seminário em São Paulo. No ano 90, a minha igreja local pediu que eu pregasse aos jovens. E eu me deparei com este texto da experiência de Davi na sua primeira batalha com o gigante Golias. Preguei e ao longo desses anos, presta atenção no tempo, de 90 até agora, eu venho cultivando o aprendizado desse texto. No ano 2000, eu publiquei por minha conta e distribuí aos amigos, e num congresso da CEPAL também foi colocada uma banca lá com os meus livros. Eu escrevi um pequeno livro, um livreto. Eu só tenho esse, que sobrou. Best-seller, um dos mais vendidos, segundo a New York Times. Onde está este sermão? Eu intitulei como Aprendendo a Vencer. E que nessa noite a gente pode chamar de Como Vencer os Problemas da Vida. Lições práticas de Davi para vencer os empecilhos da vida. Nesse livreto, eu trabalhei algumas coisas que eu quero pontuar com vocês nessa noite. Livro escrito há aproximadamente 19 anos. 18 anos, vamos pensar assim, completos. Eu estava, nessa ocasião, com 34 anos. Só tinha 2 filhos. O Henrique ainda estava nos planos eternos de Deus, não revelados a mim. Irmãos, Davi, menino, ruivo, filho de Jessé, pastor de ovelhas, com nenhuma aptidão à batalha, aparece no campo para levar sanduíche aos seus irmãos, a pedido do seu pai. E quando Davi se depara com um grupo de homens de Deus, aterrorizados, Davi então surge no cenário de Israel com uma grande estreia que qualquer grande escritor de filmes ou diretor de cinema poderia fazer com este episódio de 1 Samuel 17. Davi, então, levando sanduba para os amigos, para os irmãos, a pedido do pai, desconsiderado por muitos, porque era apenas um menino, pastor, obediente ao seu pai, se depara então com um gigante de 2 metros para cima, aterrorizando e desafiando o povo de Deus. E Davi então encontra aqueles que deveriam ser o exemplo de coragem, de fortaleza, encontra eles agora acuados, encurralados, amedrontados, acovardados. Davi, então, durante todo esse capítulo 17 de 1 Samuel, nos ensina, se você prestar atenção comigo,
e seguir os passos de Davi, e hoje mais fácil ainda por conta do Espírito Santo derramado nos nossos corações, não será difícil enfrentar os gigantes da vida que virão pelo ano de 2019. Primeira lição que Davi nos dá aqui nesse capítulo: você só vencerá os gigantes se tapar os ouvidos do pessimismo. Presta atenção, vou repetir. Qualquer um aqui que me assiste pela internet, que está aqui nessa noite, só vencerá os gigantes da vida se os ouvidos estiverem tampados para o pessimismo. Gigante que botava medo em todo mundo, e alguns historiadores dizem que ele tinha por volta de 3 metros. Eu falei de 2 e alguma coisa. Mas ele tinha por volta de 3 metros, largo, forte. E todo o povo, no verso 10 e 11, diz o texto, veja comigo, e acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Verso 11, ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, o rei, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Saul literalmente se acovardou. Saul literalmente lançou sobre as tropas de Israel o pessimismo. Quando Saul se acovarda, quando nós nos acovardamos, nós enviamos a mensagem às pessoas que estão perto de nós de que nada mais funciona. Veja, de que o pessimismo é aquele temperamento, aquela mentalidade, aquela disposição espiritual falando, de que põe em empecilho a tudo aquilo que pode ser feito, que nunca foi feito e que nunca será feito se der ouvido àquele pessimista. Davi chega no cenário ali, levando sanduba para a turma, vendo o exemplo da nação, pelo menos deveria ser, Saul, o rei, acovardado. Diz o texto que o povo se apavora quando a sua liderança, quando o seu líder se acovarda. A nação temida passa a ser agora uma nação que não causa mais temor aos outros, mas que agora está atemorizada com um homem somente, não com um exército. Apenas um homem põe em pavor aquela grande nação. É uma nação que teve o exemplo de Jacó, o seu pai, que sozinho no deserto cavou poços e que deu comida e acolheu inúmeras pessoas no deserto. Essa nação que vem daquele patriarca chamado pai da fé, Abraão, agora está aqui diante de um homem somente, gigante, mas apenas um homem, trazendo medo, pessimismo, covardia a uma grande e pequena nação. Grande por conta do seu Deus, pequena por conta da sua população e geografia. Deixe-me passear nessa noite por algumas histórias empolgantes, que nos servem como ilustração, para que o pessimismo não entre no nosso coração, na nossa mente, e faça morada na nossa alma. Talvez você já tenha ouvido falar em Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt queria ser presidente dos Estados Unidos. Nasceu no dia 30 de janeiro de 1882 em Nova York. Estudou em Harvard, estudou em Colômbia. Exerceu advocacia por um tempo, mas deixou para se dedicar à política por conta do seu desejo de ser presidente dos Estados Unidos.
Aos 39 anos, este homem foi acometido de poliomielite, que o deixou paralisado da cintura para baixo. Mas a poliomielite não foi suficiente para enterrar os seus sonhos da presidência da República, quanto seus amigos, família e talvez multidões que o cercaram dizia que sem chance ser presidente da República paralítico aos 39 anos. Mas Franklin Roosevelt, não dando atenção ao pessimismo daqueles que o cercavam, se tornou presidente da República, o único eleito 4 vezes consecutivas, com todas as suas limitações. Pessimismo, ele não só paralisa quem profere, mas ele paralisa quem ouve, paralisa quem se cerca de pessimistas e que dão mais ouvidos à voz do povo, que dão mais ouvidos à voz do mundo, que dão mais ouvidos à voz daqueles que são derrotados e fracassados. Mas a nós e a mim e a todos nós nessa noite, nós não daremos ouvido ao pessimismo e nós avançaremos olhando para o nosso Deus e o nosso Senhor e para estes exemplos bíblicos que nos seguem nessa noite. Segunda coisa, está no verso 28 ao verso 30, do capítulo 17 de 1 Samuel. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com Davi e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam como antes. Olha só. Segunda coisa que nós aprendemos aqui com Davi. Nós só vencemos os gigantes da vida quando triunfamos sobre as críticas que vêm sobre nós. Tem algumas coisas interessantes nesse segundo ponto aqui, que está nesse texto que nós lemos. Prestem atenção que Davi pergunta o que estava acontecendo. E o seu irmão Eliabe lhe faz críticas com deboche. Porque ele diz o que para Davi aí? Com quem deixaste o quê? Aquelas poucas ovelhas. Vou contextualizar e traduzir. Pastorzinho de Araque, pastorzinho fajuto, pastorzinho de pouquinhas ovelhas, menino que só sabe cuidar de meia dúzia de cabras, ovelhas, bodes, seja lá o que for. Por que você está se metendo com coisa grande? Por que você está se interessando com coisas que não apetece a tua vida? Por que você está se intrometendo em coisas que não têm a ver com o teu tamanho? E Davi tem uma atitude aqui que eu quero que vocês prestem atenção. O que Davi faz? No verso 29. O que eu fiz agora, meu irmão? É só uma pergunta. E no verso 30, Davi nos dá uma dica do que fazer com pessoas que nos criticam. O que Davi fez? Ele então se virou para outra pessoa e fez a mesma pergunta. A questão é, você fica parado ouvindo quem te critica ou você continua avançando naquilo que te interessa? Porque o interesse de Davi era claro na batalha e naquilo que ele estava preocupado. Nós só vencemos
quando nós enfrentamos as críticas e triunfamos sobre elas. Eu sei que crítica é uma coisa que machuca profundamente, principalmente quando vem de família. Seu irmão Eliabe, o mais velho. Quando vem daquelas pessoas que você considera. A crítica machuca quando vem de pessoas que não acreditam no nosso potencial. Sobre aquelas que vêm daquelas pessoas que acham que nós não prestamos para nada. E prestem atenção. Davi então nos ensina que desviar o ouvido de pessoas que nos criticam é a melhor saída. Mas há quem fique o tempo todo ouvindo somente aqueles que apedrejam, que criticam e que põem defeito. Como se dependesse daquelas críticas o avanço da sua vida. A revista Time, no mês de abril de 1986, publicou um artigo sobre homens sem perspectiva de futuro. Presta atenção. A revista Time publicou um artigo sobre homens sem perspectiva de futuro. Olha os homens que estavam nessa lista sem perspectiva de futuro, sem nada que pudesse acontecer no horizonte. Beethoven. Jovem que tinha uma maneira estranha de manusear o violino. Que prefere tocar suas próprias canções ao invés de aprimorar suas técnicas. Seu professor o qualificou como sem esperança como compositor. Beethoven foi considerado pelo seu professor como alguém sem esperança na composição. Beethoven foi desqualificado pelo seu professor. Quem que é hoje Beethoven para os nossos ouvidos? Para aqueles que conhecem música? O compositor. Há um outro personagem chamado Walt Disney, que foi despedido pelo editor de um jornal por falta de ideias. Walt Disney foi à falência várias vezes. E foi considerado pelo editor do jornal como alguém que não tem criatividade. O Walt Disney criou o paraíso onde muitos guardam dinheiro para ir lá até hoje. Um outro personagem chamado Thomas Alva Edison. O professor lhe disse que ele era muito estúpido. Thomas Edison. Seu professor lhe disse que ele era muito estúpido para aprender qualquer coisa. O professor diz para você é um idiota para aprender. Thomas Edison, eu quero te dizer que você é um imbecil. Thomas Edison registrou como patente mais de 1000 invenções, mesmo tendo sido considerado pelo seu professor como um imbecil. Thomas Edison. Um outro personagem que a Times publicou como homem sem futuro, Albert Einstein. Só gente boa. Sua tese de doutorado foi considerada irrelevante e sofisticada demais. Alguns anos depois, foi expulso da Escola Politécnica de Zurique. Albert Einstein foi considerado um estudante, pesquisador irrelevante. Há mais um aqui nessa lista, chamada Louis Pasteur. Foi apenas um estudante medíocre. Médio, na faixa de todos os outros. Em química, Pasteur foi colocado em 15º lugar num grupo de 22. Quase que lanterninha.
Há um outro aqui chamado Henry Ford, que foi o primeiro a fabricar carros em série, e foi à falência 5 vezes antes de ser bem sucedido nos seus negócios. O que esses homens nos ensinam sobre a luz de Davi? Não dê ouvido a críticas e não dê ouvido a quem não acredita em você. É possível vencer as dificuldades da vida quando triunfamos sobre a maior de todas elas, que é a crítica. Terceira coisa, verso 38 a 40 do nosso texto. Depois, então, que Saul se convenceu que Davi podia enfrentar o gigante, Saul tentou vestir Davi com as suas próprias armaduras. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, ele pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica, tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo, em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, que nós só vencemos os gigantes quando nós não desistimos de lutar. E que na luta, lutamos com simplicidade, que eu poderia traduzir com humildade. Veja que Davi recebe do rei a sua própria armadura. Você já viu aquela brincadeira que todo mundo faz quando você ganha uma roupa e que ela está um pouco maior do que seu corpo? E aí todo mundo brinca com você dizendo que o defunto era maior. Davi deve ter ficado ali todo desconfigurado com aquela armadura e ele disse: não consigo me mexer, não tenho experiência com isso, essa roupa não é para mim. Essa roupa é a sua experiência. Eu vou lidar com a minha experiência. A minha experiência são as pedrinhas de rio, aquelas pedras lisas. E diz que Davi escolhe as suas pedras no rio, bota na sua bolsinha, no seu alforje, e parte então com simplicidade para vencer o gigante, porque o que faz nós vencermos os impactos da vida, os gigantes da vida, as dificuldades da vida, é a nossa simplicidade. É com aquilo que nós temos. É com aquilo que Deus nos deu. E Davi acreditou nisso. E foi para cima para destruir aquele que estava destruindo a reputação de Israel. Quarta coisa. Verso 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, Davi, diz o texto, o sujeito, foi para a linha de batalha para ficar frente a frente com o gigante. Quarta coisa que nós aprendemos é que vencemos os gigantes quando estamos determinados a vencer. Essa é uma parte importante, porque Davi não corre, Davi vai para a linha de batalha, Davi vai para frente, porque ele está determinado de que ele vai vencer.
E se você prestar atenção no texto, talvez você não veja com aquilo que Deus possa nos dizer nessa noite, quantas pedras Davi escolheu para vencer o gigante. Com quantas ele venceu o gigante? Com uma. Um tiro só. Mas quantas pedras o verso 40 diz que ele pegou? 5. Sabe por quê? Porque Davi estava decidido lutar, decidido vencer. Então, se não der na primeira, vai dar na segunda. Se não der na segunda, vai dar na terceira. Se não der na terceira, vai dar na quarta. Se não der na quarta, vai dar na quinta. Se não der na quinta, aí eu saio na carreira. Talvez seja o verso do apóstolo Paulo invertido para muitos crentes. Quando Paulo termina a sua vida, o seu apostolado, ele diz a frase maravilhosa: completei a carreira. Conhece de cor? Completei a carreira. O que mais? Combati o bom combate e guardei a fé. Alguns têm esse versículo: completei a má carreira. Não completei. Perdi a fé e saí na carreira. Veja bem, decisão para vencer. Decidido de que farei, e de que estarei, e de que enfrentarei. Decidido que é isso que eu quero. Às vezes o problema das pessoas que não vencem é porque elas não estão certas de que era aquilo que elas deveriam fazer. Mas estando certo de que é isso, vá para cima, tome a postura e vá até o fim, para que aquilo seja seu, seja dado. Mais um personagem. O maior presidente americano dos Estados Unidos, americano já é dos Estados Unidos, desculpa, de todos os tempos, que há livros sobre liderança, e eu já li 2 dele, chama Abraham Lincoln. Talvez você não saiba, mas Abraham Lincoln, que ensina sobre liderança e que tem aquela estátua enorme sentado numa poltrona, nasceu na roça, trabalhou na enxada e trabalhava para pagar os seus livros. Seu nome é famoso em ruas, avenidas, bancos, universidades e carros. Lincoln. Mas Lincoln era um homem determinado a vencer, mesmo aparentando e mostrando as suas derrotas. Aos 23 anos, melhor, aos 22 anos, fracassou nos negócios. Novo ainda, foi à bancarrota. Aos 23, foi derrotado na legislatura. Aos 24, fracassou de novo nos negócios que começou, que recomeçou. Aos 25, foi eleito para a legislatura. Aos 27, foi vítima de um colapso nervoso. Aos 29, foi derrotado na candidatura à presidência da Câmara. Aos 31, foi derrotado no colégio eleitoral. Aos 39, foi derrotado na candidatura ao Congresso. Aos 46, foi derrotado para o Senado. Aos 47, foi derrotado na candidatura à vice-presidência. Aos 49, foi derrotado na candidatura ao Senado de novo. Aos 51, foi eleito presidente dos Estados Unidos. Porque não desistiu de lutar. Porque sabia que ia vencer. E só vence quem é derrotado. Quem nunca foi derrotado, nunca vencerá. Sabe por quê? Porque nunca lutou. É muito simples. Tem gente que se orgulha de dizer que nunca perdeu uma batalha, porque também nunca lutou. Quinto e último, só vence os gigantes quando reconhecemos
que a vitória vem de Deus e a glória deve ser dada a Ele. Verso 37. Davi diz: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espadas, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Verso 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi nos dá uma lição majestosa por 4 pontos. E nos dá no 5º e último ponto a cereja do bolo, dizendo que a vitória nossa vem quando nós reconhecemos que Deus está conosco e nós estamos com Deus. E que a Ele pertence toda a honra e toda a glória. E que a Ele pertence toda a batalha. Porque é Ele o que adestra as nossas mãos, diz Davi num dos seus Salmos 18, para envergar o arco e o arco de bronze. Sabe lá o que é envergar um arco de bronze para encaixar aqui? Davi diz: Deus adestra os meus braços, as minhas mãos, para envergar o arco. É Deus que me dá força, é Deus que me dá capacidade, é Deus que anima a minha vida, é Deus que me põe para frente, é Deus que vai ser glorificado, e a Ele pertence essa batalha. Apenas um menino, ruivo, fora de contexto, completamente fora do padrão. Aliás, eu amo gente fora do padrão. O padrão é medíocre, o padrão é médio, mediano. Fora do padrão é a excelência de Deus, é o que Deus tem para fazer com pessoas que o mundo não acredita. Acabamos de sair de uma eleição e vocês acompanharam todo o processo, como foi a imprensa com o nosso presidente, como foi debochado por muitos. E talvez aqueles em que a mídia, os intelectuais, não dão nenhuma confiança e garantia, é aquele que Deus pode fazer excelências e coisas grandiosas. Eu gosto quando os intelectuais erram. Eu gosto quando os pensadores escrevem de forma que a história mostra que eles estavam equivocados. Porque nós não podemos definir, e nós não podemos escrever, e nós não podemos mensurar o que Deus pode fazer através de pessoas que se põem na poderosa mão de Deus. Já dizia Dwight Moody, um dos maiores evangelistas que Chicago já pôde ver pregando, e que não tinha os grandes cursos de teologia que os grandes teólogos tinham na sua época. Moody era apenas um homem que amava pregar e ganhar almas para Cristo, e Deus o usou grandemente como um evangelista. Porque Moody, numa das madrugadas em que ele orava e lia a Bíblia, chorando aos pés do Senhor, ele escreveu uma frase e que disse que o mundo há de ver o que Deus pode fazer através daqueles que se entregam poderosamente, inteiramente nas mãos dele. Pela manhã ele leu essa frase para a esposa e ele disse: este homem sou eu. O mundo há de ver o que Deus vai fazer através da minha vida, porque eu estou totalmente entregue às mãos poderosas de Deus. É isso que Davi nos ensina nessa noite. 5 pontos que nos levam a vencer os gigantes da vida. Como você se encontra nesses pontos? Como você se encontra na vida hoje diante dos desafios que nós temos adiante? Acovardado como toda a nação? Vai atrás da opinião da maioria e não fica com a opinião de Deus? Você olha para essas experiências, por esses homens que eu li a história deles, para o próprio Davi que está registrado no livro sagrado, e diz:
eu posso. Se eles puderam, eu também posso. Se Davi estava com Deus, eu também estou. Se o Deus estava sobre Davi, mas agora sobre mim, por causa da unção do Espírito Santo. Davi, naquele tempo, o Espírito Santo vinha e saía. O Espírito Santo vinha e se retirava. Hoje o Espírito Santo veio e está conosco. Está mais fácil para nós do que para Davi. É mais possível hoje nós enfrentarmos os gigantes com grande maestria e poder de Deus do que naquela época. Mas o problema é que às vezes nós não acreditamos e nós às vezes achamos melhor parar e não avançar. 2019 está aí na nossa frente para nós enfrentarmos, para nós irmos em oração, encontros, igreja, estudos, aglomerar, juntar, buscar, armazenar força, buscar no Espírito Santo o poder que nós precisamos, o dunamis, a dinamite de Deus, para que possamos ser relevantes nesse mundo. Vencedores. Mas com cara de pastel não vai dar, não. Já viu cara de pastel na feira? Aquele pastel que a pessoa não dá uma dourada. Aí vem com aquela cara sem graça. Tem que ser alguém que levanta de manhã, bombado por Deus, porque Deus a madrugada inteira encheu você de esperança. Enquanto você dormia, Deus estava te dando, porque a Bíblia diz que o nosso Deus dá enquanto dormimos. Ele dá o quê? Dá força, revigora, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Quando a manhã surge, nós estamos bombados de Deus, inflados de Deus, poderosamente, porque Ele nos deu enquanto dormíamos, e nós levantamos dizendo, hoje é o dia em que eu triunfarei. Mas alguns levantam, e como o Provérbios diz, o preguiçoso olha lá fora e diz, há um leão lá fora. Davi diria, eu matarei o leão. O preguiçoso diz, é melhor voltar para dormir e deixar o leão cansar de ficar lá fora. O provérbio vai dizer que o preguiçoso, ele vê o leão lá fora e não vai. Davi conta para o seu rei, veio o urso para pegar as minhas ovelhas e eu matei. Veio o leão e eu matei. Se Deus me deu condições de matar o leão e o urso, eu mato esse gigante. Esse é um momento que eu queria ter voltado na história se tivesse um túnel do tempo. Queria lá estar sentado vendo aqueles homens todos treinados, acovardados. E um menino pastorzinho, simples, que só estava fazendo o que seu pai mandava. Agora, com certeza, porque você tem o final da história e você tem a Bíblia toda, sabe que se ele foi capaz de cumprir com o que o seu pai Jessé mandou, ele estava aqui cumprindo o que o seu pai eterno estava mandando. Porque quem dá ouvido à sua liderança, quem dá ouvido àqueles que estão acima, é vencedor. Quero terminar. Já pode chamar a tia Sandra. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 9, verso 3, para o final dessa mensagem nessa noite. Você que nos assiste pela internet, Deuteronômio capítulo 9. No meu livreto eu falo mais coisas, explico mais coisas, falo de outros exemplos. Todo mundo junto, vamos ler Deuteronômio capítulo 9, verso 3. Primeiro você precisa entender. Verso 1, verso 2. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes, com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto. São Enaquins. Você já ouviu falar deles. E até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Já botou aqui um medo na turma.
Mas o verso 3, vamos ler todo mundo junto? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Amém? Coisa linda. Vem a revelação, o povo é grande, a turma é poderosa, os enaquins, mas eu vou com vocês. E quando Deus vai com a gente, não tem gigante, não tem nação, não tem povo, não tem nada que possa ter um documento, uma biografia que nos amedronte, porque o Eterno está conosco. Eu sou pequeno. Eu venho de família pobre, simples. Cresci sem grandes incentivos à universidade. Ano passado, vocês acompanharam a minha luta, entreguei o meu mestrado. Esse ano eu pego o diploma. Mais um para a parede. Porque Deus está adiante de mim e adiante de nós. Vamos ficar de pé? Vamos preparar então para o banquete do Senhor.